a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a mais.
Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Que bom que vocês estão aqui hoje. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor em sua bondade sempre nos alcança. Que o Senhor abençoe a vocês, que o Senhor abençoe a nossa igreja. E eu quero também pedir agora que a gente ore, né? O Kelvin, ele me falou comigo ontem à noite, que a avó dele sofreu um acidente doméstico e está na UTI. Então, aí ele me avisou que não iria hoje, né, ele e a família, e pediu para a gente orar. Então vamos orar, meus irmãos, vamos colocar a avó do Kelvin em oração, para que o Senhor estenda a sua mão, para que o Senhor em sua bondade a alcance. Senhor Deus eterno, nós colocamos diante de Ti a avó do Kelvin, Senhor, que sofreu o acidente ontem, e que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor é Deus de provisão e de providência. O Senhor é um Deus que nos acompanha todos os dias. E eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor estenda a sua mão sobre a avó do nosso irmão Kelvin, para que ela seja restaurada, Senhor. Nós oramos, Deus, nós oramos, Senhor. Nós colocamos ela, Senhor, em Tuas mãos, em Tua soberania, Tua provisão, em Tua providência. Tu és um Deus de bondade e de misericórdia, e nós Te louvamos, e nós Te glorificamos. Também abençoa o Kelvin, Senhor, a Thay, o Ian, abençoa, Senhor, essa família de irmãos nossos, também a todos os nossos irmãos que estão enfermos, que a Tua bondade os alcance, que a Tua boa mão seja sobre todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, né, por hoje ser domingo, por nosso culto, e a gente está tendo a oportunidade de ouvir alguns irmãos, né, nossos aqui, que são o nosso futuro, né, de liderança, de igreja também, e a gente, para ter uma igreja forte, a gente precisa de líderes fortes também, e os líderes fortes são provados, né, em muitas áreas. Como eu disse, né, Deus tem nos abençoado, Deus nos abençoou esse ano, com 2 novos ministros, né, da igreja, que é o Valdir, nosso diácono, e o Jean, o presbítero. E o William é um dos nossos presbíteros, né, junto com o Jean, e hoje ele vai trazer a palavra. Então eu me alegro muito de poder contar com o William, comigo, né, meu amigo, e que eu amo muito. Então vem cá, William, Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. É uma honra estar levando mais uma vez a palavra para vocês no domingo. Vamos dar sequência então à série sobre o Sermão do Monte, série que já teve grandes pregadores aí como Natan, o Jean e o Rogério, que eu consiga manter o mesmo nível, né? Vamos abrir então lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 a 20. Capítulo 5, do versículo 17 a 20. Vamos fazer a leitura juntos então. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus, peço tua boa mão sobre nós, através dessa mensagem, que possa entrar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar.
Então, dando sequência, né, à pregação do Natan, no último domingo, onde ele falou sobre nós sermos sal e luz no mundo, sobre o Jean também, que falou o final das bem-aventuranças, e o Rogério que tinha iniciado, tá? Então, para a gente recapitular e entender o que está acontecendo, todos os sermões, é muito importante a gente fazer uma breve introdução daquilo que foi pregado, daquilo que foi comentado, e também do livro, né? Para quem foi, quem escreveu, qual era a circunstância. Como a gente está dando sequência na série, né? Como eles já ensinaram, hoje a gente vai fazer só lembrar de alguns pontos, né? Então, até aqui, Jesus falou sobre o caráter do cristão e a sua influência no mundo, produzindo assim boas obras. Primeiro, caráter do cristão. Todas as bem-aventuranças, como foi ensinado, refletem o caráter do cristão, as características do servo, de como eles devem se comportar no mundo. Com Jesus, quando sentou para ensinar no Sermão do Monte aqueles seguidores, ele estava primeiro querendo traçar uma linha de pensamento e começou a mostrar pelo caráter de como devem ser. Assim, ele falou em terceira pessoa. Se a gente for pegar nas bem-aventuranças, a gente vê, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, ele está falando na terceira pessoa. Depois ele segue dizendo sobre a influência no mundo. Primeiro, características do cristão, e agora como esses cristãos, com essas características, devem influenciar o mundo. Então ele segue dizendo: vós sois a luz e o sal. Em segunda pessoa, por exemplo, vós sois o sal da terra. Agora, então, pela primeira vez, Jesus torna a falar na primeira pessoa. Agora, eu digo do versículo 17 ao 20, né? Ele volta a falar na primeira pessoa, dizendo: porque vos digo, como ele fala, em verdade vos digo. Muitas vezes a gente vê ele falar assim, e é o padrão de Jesus ao longo dos evangelhos, falar na primeira pessoa. Então a gente viu, ele falou na terceira, segunda, e agora ele vem falando na primeira pessoa de novo, diretamente com o seu ouvinte, né? Então isso é muito importante, isso pode fazer todo o nosso entendimento dessa passagem valer a pena, sim, e gravar realmente. Então, essa questão de como Jesus está direcionando ao seu ouvinte, né? Então, essa passagem possui dois pontos importantes: a definição de justiça cristã e a relação sobre o Evangelho e a lei. Então, a gente vai ver aqui, a gente vai falar hoje sobre a definição do que é uma justiça cristã e qual é a relação do Evangelho com a lei de Jesus, com a lei dos profetas do Antigo Testamento, na qual Jesus está remetendo aos judeus, né? Então, na primeira parte do versículo 17 e 18, que a gente leu, Cristo afirma que tudo quanto ele ensinaria dali para frente estava em absoluta harmonia com seus ensinos e com os ensinos do Antigo Testamento. Então, do versículo 17 e 18, Jesus vai frisar: olha, o que eu estou ensinando aqui para vocês está em completa harmonia com aquilo que foi ensinado pelos profetas, foi ensinado por Moisés. Ele vai deixar claro isso para os seus ouvintes, que de forma alguma era um questionamento que os próprios judeus faziam. Depois disso, nos versículos 19 ao 20, ele vai deixar claro que a doutrina que ele está ensinando é tão harmônica quanto com o Antigo Testamento e tão discordante daquilo que os judeus, os fariseus e os escribas estavam ensinando. Então ele vai alertar: olha, isso aqui que eu estou falando também é diferente daquilo que vocês estão ensinando. Então esses são os dois pontos que a gente vai ver hoje. A gente começa então com o versículo 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Então Jesus é o real cumprimento da lei e dos profetas. Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar hoje. Então, lei e profeta é a maneira de dividir o cânon do Antigo Testamento, popularmente no meio dos judeus. Então, o Antigo Testamento ali, nas leis de Levítico, leis mosaicas, né? E também os profetas. Então, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, lei,
posteriormente os profetas. E Jesus vai deixar claro isso aqui para eles, que ele não veio revogar a lei e os profetas e os cumprimentos das profecias. É bem importante, e essa pregação assim, diferente um pouquinho das outras, ela é mais, como eu posso dizer, não tão aplicável assim à prática da vida comum, mas também de um grande valor para nós se entendermos ela, né? Então é um pouquinho mais, digamos que complicadinha, mas a gente vai desbravar e vai entender o motivo que Jesus está falando isso. Então, Jesus está dizendo que o real cumprimento da lei é o real cumprimento da lei dos profetas. Jesus começa deixando claro que não veio revogar a lei dos profetas, como alguns pensavam. De fato, naquela época, como quando Jesus começou a ensinar, surgiram falácias dizendo que ele veio revogar a lei, que ele estava ensinando outra coisa diferente daquilo que eles já sabiam, diferente daquilo que os judeus ensinavam, que os escribas foram criados, que quando uma criança nascia, ela aprendia até sua idade adulta. Jesus não veio revogar a lei, e isso ele vai deixar claro aqui nesse sermão. E um dos exemplos que eles utilizavam é quando Jesus curava no sábado, ensinava no sábado. Vários exemplos que Jesus ali fazia, né? Por exemplo, quando ele cura o homem da mão mirrada, as espigas arrancadas. Então aqui eles pegavam esses detalhes de Jesus e questionavam se ele disse que é um profeta, se ele disse que é o Filho de Deus, como que ele faz isso no sábado? Está contrário à lei. E Jesus disse que não, Jesus veio mostrar o porquê disso, né? Então Jesus falava com autoridade própria, era diferente dos escribas, dos mestres da lei. Por isso havia essa divergência, essa dúvida quanto à sua lei e quanto ao que ele ensinava. Porque se a gente for pegar, quando Jesus sempre ensinou, falando, como eu falei em primeira pessoa, ele falava, eu sou o caminho. Ele demonstrava que ele era a verdade, que ele era o cumprimento da lei. E isso realmente questionava os religiosos da época, deixava os religiosos atordoados, né? Então, a gente vai pegar esse detalhe, tá? Outro ponto importante é uma citação que eu separei de Crisóstomo, né? Suas palavras não eram uma revogação daquelas primeiras, mas uma exposição e o cumprimento delas. Como eu falei, Jesus não estava revogando, ele veio demonstrar que veio cumprir. Como? Com autoridade, cumprindo todo o ponto da lei. Isso nós vamos desbravar e ver ao longo da pregação. Jesus repetidas vezes declarou que as escrituras davam testemunho dele. Então, como se a gente for pegar outras passagens, falava as escrituras, o Antigo Testamento, tudo dava testemunho dele. Ele já citou Jonas, por exemplo, no Evangelho, dizendo que assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias, ele também ficaria no ventre do abismo, né, da terra. Isso ressurgiria em 3 dias. Então, Jesus dava essas referências e eles estavam cegos e não enxergavam, os estudiosos da época, os religiosos da época. Então, havia esse desencontro, né? Jesus era o Deus encarnado, ele demonstrou isso, depois ele mostrou que ele veio aperfeiçoar a lei, né? J.C. Ryle diz assim, uma outra citação, que o Antigo Testamento é um evangelho em botão, o Novo Testamento é um evangelho já em flor, e o Antigo Testamento é um evangelho no limbo, e o Novo Testamento é o evangelho na espiga. Ou seja, isso que Jesus veio demonstrar também, que aquela lei nele seria aperfeiçoada e ele demonstraria ao cumprir a lei, né? Então, isso também gerou esse desentendimento, né, nos judeus. E além disso, Jesus desmascara, né? Jesus repetidas vezes declarou que as escrituras davam testemunho dele, e Jesus não estava banindo a lei, ele está banindo a falsa interpretação da lei. Então, ele não veio restaurar, não veio modificar, na verdade, ele veio cumprir e também mostrar a verdadeira interpretação da lei.
diferente daquela dos escribas e dos religiosos. Um exemplo é a restauração do templo, lá onde ele cita, lá em João 12, né? A representação todos imaginavam que a restauração do templo seria uma restauração física do templo de Israel, dos judeus, mas na verdade Jesus estava falando dele mesmo. Ele é o templo que seria restaurado. Então ele também vem desmascarar, mostrar novamente tudo isso, né? Até porque a lei é eterna, a lei é de ontem, ela é absoluta, a lei de Deus, ela não ia mudar. Se Deus decretou uma lei, a lei não muda. Então é uma lei de ontem, hoje e de sempre. Hoje nós usamos a lei aperfeiçoada, e nisso nós veremos também. Então, só finalizando esse versículo 17, a gente vai dizer que Jesus teve o cuidado de revisar e reformar as leis dos homens, mas a lei de Deus ele estabeleceu e confirmou. Então a lei de Deus foi confirmada nele, ele confirmou a lei. E é isso que ele está querendo dizer, iniciando essa fala sobre justiça no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Bem importante ele frisar os profetas, como eu falei. Não vim para revogar, eu vim para cumprir, e ele cumpriu. Então, seguindo para o segundo ponto, que é o versículo 18, ele segue falando: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então aqui o segundo ponto é que a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus a cumpriu. É uma proposição que deixa claro que o versículo 18, Jesus está dizendo que ele a cumpriu e que nada vai passar, nem um i, nem um tio. Por que ele usa nem o i, nem o tio? Nem o i e o tio era o símbolo e a letra menor do alfabeto judaico, né? Então, hebraico. Então, o i e o tio não passaria, por quê? Porque é uma linguagem textual, né? E dentro desse versículo também tem uma linguagem escatológica, porque ele começa dizendo: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio. Então tem uma parte escatológica e outra parte textual. Nada passará, nem um pequeno detalhe. E Jesus está deixando claro que também ele veio cumprir, e que nada daquilo que foi ensinado antes, foi dado por lei de Deus, vai passar. Nada daquilo vai passar. Ele vai cumprir tudo. Então, até os menores detalhes não passarão sem o cumprimento ou observância de Jesus. Jesus cumpriu tudo. Daí a gente vem puxando aquela velha máxima das leis cerimoniais, leis civis e leis morais, que foi muito bem ensinado pelo Rogério. Quem perdeu pode... Na época a gente não estava gravando, então pode só lamentar, porque não está no YouTube. Uma pena, porque foi uma série de Levítico que a gente aprendeu muito aqui na capela, que foi muito edificada por essa série, que para mim foi algo muito, muito, muito valoroso na história da capela, né? Quando a gente saiu lá do primeiro prédio, a gente foi para o segundo aqui na frente de onde o Rogério mora, e ali a gente iniciou com essa série de Levítico que foi excelente e trouxe um grande aprendizado sobre as leis. E aqui a gente vem dizer que a lei cerimonial e a lei civil, ela foi aperfeiçoada por Cristo, mas a lei moral também foi, de certo ponto. Porque a lei moral é um espelho que mostra como somos incapazes de cumprir. Então, Jesus, ele veio, antes era não matarás, e os judeus seguiam a risca, não posso matar. Para eles só o não matar, praticar o ato de matar, já estava bom. Para eles só o ato de não adulterar, da prática do adultério, já estava bom. E Jesus vem e diz: só de tu olhar para a mulher com um olhar impuro, tu já pecou, já adulterou. Então Jesus veio cumprir a lei e aperfeiçoou essa lei, diferente daquilo que era ensinado. E era uma prática judaica, e eles se sentiam
mais espirituais, enfim, por não praticar o ato, mas na verdade eles não tinham entendimento daquilo que Jesus estava trazendo para eles, que só de olhar com um olhar impuro, ou só de odiar, de se irar, já pensar em matar, só de irar contra teu irmão, já é um pecado contra ele. Então, Jesus veio cumprir, Jesus veio aperfeiçoar. Ele, na verdade, não tinha a acrescentar os mandamentos de Deus, exceto isso, que ele os guardou. Essa frase de Bonhoeffer traz muito do que está sendo dito aqui, que Jesus não veio acrescentar, não veio fazer nada, ele só veio demonstrar que ele os guardou, e isso é suficiente para nós. Ao guardar, Jesus faz muito por nós. Então, nada passa aos olhos do Criador. A gente vê que nada da lei passa aos olhos do Criador, nem o i nem o tio. Nada passa aos olhos do Criador também nas nossas vidas. As nossas vidas estão sendo guiadas pelo Criador. Então, um dia bom, um dia mau. No dia bom, Ele está conosco, Ele está vendo o que está acontecendo. Ele sabe o porquê é bom. E sabe também como a gente agradece por esse dia, como a gente pensa nesse dia. E no dia mau, um dia a gente se ira, um dia que a gente tem problemas, um dia que a gente peca, Ele está ali também para nos dar misericórdia, para nos mostrar no final do dia, de repente, aquilo que a gente errou, e a gente orar, se arrepender. Então, no dia bom Ele está conosco, no dia mau Ele está conosco. Nada passa despercebido por Deus. Quando a gente acha que algo que a gente fez de errado não vai passar, também não passa. Assim como nada da lei, nem nada da lei passou, nada na nossa vida também não vai passar. Ele está no controle de tudo. Amém. Graças a Deus. Então, para concluir esse versículo 18, a gente eu trouxe mais uma frase que diz assim: não estamos livres para desobedecer à lei, mas justamente o oposto. Por conta da fé em Cristo é que devemos obedecer à lei. Ele é o próprio cumprimento das profecias e ordenanças da lei. Então, por isso a gente deve obedecer à lei. É o oposto. A gente falava, a gente escutava muito quando a gente conheceu a fé reformada, o calvinismo, que agora que vocês conheceram isso, vocês vão se sentir livres, vão abandonar, vão para farra, não vão mais querer obedecer nada. Mas, na verdade, é o oposto. Quando a gente entendeu a fé reformada, a gente viu que, na verdade, a gente era livre em Cristo, para cumprir os mandamentos. Essa é a liberdade verdadeira. Não é aquela liberdade que a gente, já que Cristo cumpriu por mim, já que Cristo morreu por mim, me trouxe essa justiça que foi pagar na cruz, agora eu posso andar livre. Não, pelo contrário, porque Jesus fez isso, é que eu tenho que obedecer. E obedecendo eu sou livre, obedecendo os mandamentos, aí sim eu sou livre. Livre do quê? Do pecado, livre da minha condição, que eu nasci pecador, livre da minha condição. Então Jesus me torna livre pelos seus mandamentos, pela sua lei, porque Ele as cumpriu. Então esse papo de conheceu a fé reformada, conheceu alguma coisa, a gente viu que foi no final balela. Muitos também acabam caindo nesse conto, mas hoje em dia a gente vê que tem muita gente boa auxiliando o pessoal quando inicia nesse caminho, então não tem mais esse perigo, né? E, na verdade, por isso que a gente deve obedecer, por isso que a gente deve seguir nessa obediência, sendo um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, e sempre buscar cumprir essa justiça, tá? Então, a gente viu agora do versículo 17 e 18, onde eu tinha falado que a primeira parte era onde estava em absoluta harmonia que Cristo deixava claro que estava em absoluta harmonia com o Antigo Testamento, os seus ensinos. E agora a parte 2, do versículo 19 ao 20, a gente vai ver que essa doutrina do que ele está ensinando é harmônica também. Então, no versículo 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os obedecer, observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui Jesus está demonstrando como a harmonia dessa justiça também condiz com seus ensinos e como a gente deve fazer. Então, a grandeza do reino dos céus é avaliada por nossa obediência e justiça. Essa é a terceira proposição, que a grandeza do reino dos céus é avaliada por nossa obediência e justiça. Então, posto que dos menores, ele vai dizer que nem dos menores mandamentos, e assim ensinar aos homens. Dos menores mandamentos, daí a gente vai entrar naquele embate teológico, se existe menor ou maior mandamento, pecado, e sim, existe. E os fariseus, como eu falei ali, só em não matar, eles achavam que já estavam cumprindo, já era necessário, já estava ok. Mas não, só em pensar, um exemplo é pensar em matar, e matar é diferente. Qual é a pior? Então, aqui Jesus está deixando claro que o menor, só em pensar, já violou, já transgrediu um dos menores mandamentos, tá? Então, o discípulo cristão também deve ensinar aos outros a natureza permanente e obrigatória dos mandamentos da lei. Então, além de a gente não violar os mandamentos, nem os menores, a gente deve ensinar aos homens. Esse sim será considerado mínimo, quem violar e ensinar aos homens essa violação será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, quem observar e ensinar, esse será grande no reino dos céus. Aqui ele deixa claro que quem violou é mínimo e quem observou é grande. Então, há um senso de justiça aqui. Jesus está mostrando essa justiça agora na prática, né? Ensinando ela a ser vivida no dia a dia. Então, grande no reino dos céus, para ser grande no reino dos céus, a gente vai ver que tem que ser a justiça maior do que a dos fariseus. Tem uma transição do versículo 19 para o 20, né? E como a gente vai ser grande no reino dos céus? A gente vai ser grande quando a gente observa a lei do Antigo Testamento e a pratica e vive ela. Como eu falei, sendo um bom marido, sendo um bom servo, sendo um bom funcionário, sendo alguém que vive aquilo integralmente, obedece integralmente em todas as áreas da vida. Então, ainda que a gente não cumpra, que você cumpra o menor mandamento ou o maior, se não buscar a reta justiça, não entrará no reino dos céus. Mesmo que a gente cumpra também esses mandamentos, se a gente não buscar a reta justiça, que é Cristo, não adianta nada a gente tentar cumprir, obedecer e não buscar a Cristo, estar ausente de Cristo. Então, a reta justiça é Jesus. E a gente deve buscar essa reta justiça como cidadãos desse mundo, né? Então, um exemplo de como buscar uma reta justiça, assim, trazendo para a nossa realidade hoje no cinema. Agora está na moda a Casa do Dragão, né? House of Dragons. E a gente vê, desde o início ali, é difícil se identificar com o personagem, né? Porque todos são ruins. É bem pecado original. Mas tem um personagem que tenta manter a tradição, tenta manter a justiça, tenta manter com equidade o reino e cumprir aquilo que é o rei Viserys, né? E a gente vê que ele não consegue, que todo mundo ali é corrupto, que ninguém quer seguir a tradição, a justiça. E é falho, ali na série mesmo mostra que é falho, cada um quer seguir aquilo que acredita, que pensa e que dá na telha, né? Então tu passa muito raiva assistindo essa série, não consegue se identificar com ninguém e tu vê que as tentativas desse rei são frustradas, porque a justiça também naquele mundo ali é frustrada. Mas no nosso mundo há uma justiça, por mais que a gente olhe as notícias e acha que não exista justiça, que a justiça puxa para um lado, puxa para o outro. Na verdade, a justiça existe nesse nosso mundo. A justiça é Jesus, é Cristo. Ele tem que cumprir a reta justiça. Ele já cumpriu. E nele nós temos esse senso de justiça verdadeiro.
o que numa série às vezes não parece, o que numa história às vezes não parece, o que no mundo hoje, nos noticiários, às vezes parece que não existe, a gente tem aqui na nossa Bíblia, na nossa vida, na nossa devoção, no nosso espírito, edificando que existe sim uma reta justiça, que é Cristo. Então a nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência, daquele que obedecer a essa reta justiça. Essa frase de Spurgeon, né, que a nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Então, a gente viu aqui que no versículo 19, não devemos violar, mas a gente deve ensinar, viver de modo que a gente sirva aqueles também que necessitam desse ensino. Imagina se a gente violar e ainda ensinar. Terrível seria a nossa conduta como cristãos, né? Imagina violar um mandamento, digamos que, vamos pegar qualquer outro mandamento, mentir. A gente, como o Natan falou no último culto ali, que na verdade quando ele começou a trabalhar de vendedor, ele vendia, não estava indo muito bem, um dos chefes dele falou que ele deveria mentir para conseguir vender. E se ele encarasse isso como uma verdade, vou mentir, vou seguir mentindo e vou conseguir vender bem, e depois ele passasse esse ensino para os próximos vendedores, ele estaria propagando um mandamento, uma quebra de mandamento, ensinando ainda, mas por mais que seja às vezes mínima, ensinar a vender assim mais fácil, tal, mentindo para o cliente, uma coisinha mínima, mas ainda assim estaria violando, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Não, vocês não podem violar e muito menos ensinar. Vocês devem cumprir até o mínimo mandamento, até um tio, até um i da lei, vocês devem cumprir em mim, porque eu cumpri, eu sou a reta justiça. E é isso que Jesus está ensinando aqueles ouvintes, e mostrando que todo o sistema judaico, na verdade, era corrompido por falsos ensinos. Isso a gente vai ver agora no versículo 20. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, a justiça que ele já vem ensinando ao longo do 17 ao 18 e 19, se essa justiça não exceder àqueles fariseus, àqueles religiosos da época, se não exceder a eles, nada vale. Jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui tem essa transição da justiça que Jesus está ensinando e daquilo que é ensinado entre os fariseus. Então o reino de Deus é um reino de justiça, que excede a justiça farisaica. Essa é a quarta proposição. Então os fariseus observavam a lei meticulosa da lei, como eu falei, a lei literal. Não matarás, não vou matar. E está ótimo para mim. Os escribas já eram grandes sábios, religiosos que ensinavam. Então, para eles, ensinar aquilo, eles já se sentiam donos da doutrina, donos da sabedoria. Por isso questionavam os ensinos de Jesus. Se a gente for pegar a lógica da época e como eles estavam cegos dentro daquele sistema deles, da tradição judaica, a gente vai ver que fazia sentido eles fazerem isso. Porque eles não enxergavam por conta de certo fanatismo ideológico também, como a gente já viu, por exemplo, lá em Jonas, em Abacuque, que desde aquela época do Antigo Testamento, eles já eram tradicionalmente viciados em suas ideologias nacionalistas, né? Eles achavam que eles eram superiores às outras nações, porque eles tinham recebido a revelação de Deus, porque eles tinham o templo, porque eles tinham o tabernáculo, porque o Senhor estava com eles, então eles se achavam melhores que os outros. E então, se a gente for pegar agora, lá depois que Jesus vem, no Novo Testamento, é evidente que esse sentimento ainda não foi tratado no coração deles, eles estavam enraizados com esse mesmo sentimento. Então, se eles viram Jesus ensinando algo que era diferente deles, eles se colocaram como oposição. Só que os ensinamentos deles, na verdade, estavam distorcidos, eles não enxergavam o mínimo que tinham que enxergar sobre as profecias e sobre a lei, né? Então, os fariseus tinham uma justiça externa, enquanto Jesus vem e nos mostra uma justiça interna, né? Bem diferente daquilo, né?
Então, Jesus criticou a doutrina dos fariseus aqui, é uma crítica. Às vezes a gente vê Jesus só ensinando, mas aqui também ele critica. E não está errado a gente criticar algo quando a gente vê que está em discordância com as Escrituras. Qualquer ensinamento, se a gente vê que está em discordância com as Escrituras, a gente pode também criticar com respeito, com mansidão, mas a gente pode criticar também visando ensinar, né? Como Jesus deixa claro no versículo 18, né? 19. Ensinar e também demonstrar que aquilo está errado, ser oposição, mas com mansidão. Então Jesus vem e demonstra que aquele sistema estava errado, e assim também hoje nós podemos fazer quando a gente observar alguma coisa em discordância das Escrituras, algum ensino de um pregador ou de alguém que a gente conhece, enfim, tentar orientar essas pessoas também é ensinar, né? Então a retidão dos escribas era superficial, por mais que buscassem observar a lei, era superficial. Então a lei deles era aparente e gerava debates tolos também na época, porque eles chegavam, mas ele curou no sábado, e aí? Por que ele curou no sábado? Então esses debates eram, na verdade, para expressar às vezes sabedoria, ou mostrar que sabia mais sobre a lei, enfim, se reuniam em praças, sinagogas para demonstrar seus talentos. Tudo isso, na verdade, era vaidade. E é outro ponto que eu chamo a atenção para a gente não cair. Quando a gente, por exemplo, descobre a fé reformada, se sente superior a outro segmento da religião cristã, ou então se achar superior, se achar mais sábio. Na verdade, a gente está no mesmo patamar que os outros, porque se não fosse Cristo, a gente nunca saberia, a revelação nunca chegaria até nós, porque Jesus Cristo nos revelou. É o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos edifica, é o Espírito que nos mostra a verdade. Então, como a gente vai se sentir superior tendo essa verdade? Na verdade, a gente vai exercer o mesmo sentimento daqueles fariseus da época, se a gente chegar nesse ponto. Então, a gente, com o domínio da fé, o conhecimento da fé reformada, das Escrituras, na verdade, tem que nos transformar em piedade, em devoção, e não em orgulho, como muitas vezes a gente se sentiu em certo momento. Eu sou um que senti, quando eu soube me sentir superior aos pentecostais. Nossa, está tudo errado. E não soube lidar com isso, não soube ensinar, não soube falar, não soube conversar. E não soube também entender que eles têm uma visão diferente. Então, na verdade, a gente não pode transformar isso em orgulho, e não pode transformar isso em ira, em soberba, em nada. E sim em agradecimento, em mais devoção, em mais piedade, porque Jesus nos revelou e tem nos dado sabedoria sobre as Escrituras. Então, é outro ponto muito interessante que Jesus deixa claro aqui e que a gente deve aplicar em nossas vidas. Então, a justiça de Cristo ultrapassa a justiça dos fariseus. Santo Agostinho traz aquele exemplo que eu falei, de não matar e não se irar, né? E a justiça de Cristo, ela é perfeita, né? Trazendo para outra série aqui, eu estou acompanhando de novo Game of Thrones, revendo, porque a Lídia não tinha visto, ela está vendo. Ela estava bem naquela parte quando a religião toma conta do reino, dos 7 reinos, e tem o rei Pardal lá, o rei Pardal lá, o religioso da época, o deus da luz. Ele começa a prender todos os personagens importantes, inclusive a rainha. Mas por quê? Porque eles eram intolerantes, assim, não tinham nada de misericórdias, tem que seguir aquilo que eles seguiam, e traçando assim, um perfil era muito parecido com os judeus na época. Se adulterou, tem que apedrejar, vai preso, enfim. E eles eram totalmente intolerantes, e na série todos sofrem, até os poderosos sofrem. Não há misericórdia, não há nada, só não cumpriu a lei do Deus da luz, tu vai se lascar. E assim é também aqui. A gente vê que os judeus tinham esse sentimento, assim como na série traz lá um personagem fictício muito parecido com uma prática. Então, para trazer essa alusão, faz muito sentido. O que os cegou foram suas próprias ideias. Essas jamais deveriam ter concebido o Messias como um grande monarca terreno
um personagem político. Os profetas já haviam anunciado um quadro totalmente oposto. Como eu falei, eles esperavam o Messias grande, o Messias monarca, que viria dominar o reino, tirar Roma do poder, que seria dominante, que traria o reino e a justiça, não diferente daquilo que realmente era ensinado pelos profetas lá em Isaías. O Messias humilde, o Messias muito diferente que viria. E eles estavam cegos porque eles achavam que eles eram o reino maior, que eles eram aqueles queridinhos de Deus, enfim. E tudo isso levou eles a esse imaginário de um monarca terreno, de um personagem político que viria. E Jesus é totalmente o oposto disso e de acordo com as Escrituras. Então eles não seguiam a própria lei que eles tanto se orgulhavam. E Jesus vem demonstrar isso. Não, vocês não estão... aliás, vocês imaginam uma coisa e é outra. E Jesus deixa bem claro que os fariseus tinham esse sentimento oposto, e por isso que não cumpriam a lei, por isso que estavam em desacordo com a lei, os seus ensinamentos, né? Então, hoje a gente vê diversas ideologias contaminando o segmento cristão, e a gente tem que tomar cuidado para não contaminar, para a gente não perder esse sentido da fé cristã, de imaginar, daqui a pouco, por uma ideologia superior, de achar os crentes melhores que os outros, a gente entrar nessa falácia também de que somos melhores e acabar esquecendo do real sentido de Cristo, da sua humildade, do seu servir, do ato de servir, né? Então a gente não pode esquecer, por mais que a gente tenha sido bombardeados, principalmente hoje no Brasil, por diversas ideologias de ambos os lados, a gente não deve esquecer quem é Jesus, o Jesus das Escrituras, não o Jesus de partido A, partido B, não o Jesus do conservador, do progressista, ainda que o conservador seja um pouquinho melhor, mas não deve esquecer que Jesus não é conservador, Jesus não é progressista, Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus é o Filho de Deus. Há coisas nas duas áreas, ao servir o necessitado, há também a pauta moral, a ser contra aborto, ser contra a liberação de drogas, mas também tudo isso está ligado à fé, mas a ideologia daquilo que propaga isso não é dominante da fé, nem A nem B, ou representa Cristo. Cristo representa Cristo, Deus representa Cristo. Ele veio se representou na cruz. A gente não precisa de ninguém nos dizendo que é Cristo, que deixa de ser Cristo. Isso era um sentimento que a gente tem que observar que eles tinham naquela época, a religião daquela época tinha. A gente não pode deixar a nossa fé cristã ser contaminada assim como eles foram contaminados. E é um alerta para nós. Então, o Catecismo Maior de Westminster vai dizer: desde a queda, ninguém pode salvar-se pela lei. Os crentes não estão debaixo da lei como condição salvífica. Ou seja, ninguém pode se salvar. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas e sim da graça de Cristo. Ele que cumpriu a lei, Ele é a justiça. E só a Ele a gente deve se sujeitar. Embora eternamente superior à lei, por ser o próprio Filho de Deus, Jesus veio e nasceu sujeito à lei, como alguém que estivesse na obrigação de cumprir. Ele se batizou, ele seguiu as tradições quando era pequeno da lei, como um judeu. Ele seguiu tudo nos padrões exigidos, porque ele havia que cumprir perfeitamente. Não tinha nada que ser questionado. Então Jesus cumpriu perfeitamente todas as tradições e também cumpriu e aperfeiçoou de maneira excelente, porque Ele é o Filho de Deus e Ele é o Messias prometido. Então, embora eternamente superior à lei, por ser o próprio Filho de Deus, Jesus veio e nasceu sujeito à lei. Então a gente tem que entender que Ele era sujeito à lei. A lei serve para mostrar que a nossa justiça é falha e que precisamos da justiça de Cristo. E para encerrar, a gente tem que observar aqui nesse último versículo
E também para entender que Jesus cumpriu todas as profecias, e lá em Ezequiel 36, versículo 27, aquela profecia também de colocar o Espírito dele, o Espírito de Deus dentro de nós. Então a lei de cumprir a lei e aperfeiçoar, Jesus botou o Espírito dele, de Deus, dentro de nós. O Espírito de Deus veio dentro de nós ao Jesus cumprir o sacrifício na cruz. Então, além de tudo isso, a gente tem o Espírito que nos edifica, que nos acompanha, que nos segue, que nos orienta. Então, o Espírito Santo de Deus está entre nós, a profecia se cumpriu, e a gente tem que entender que tudo fora cumprido em Jesus, todas as profecias foram cumpridas em Jesus. O reino, então, não é para os rebeldes, mas para aqueles que são obedientes. E é isso que a gente deve entender. Então, terminando a parte mais teórica de cada versículo, o entendimento de cada versículo, a gente chega à conclusão que Jesus veio, cumpriu e aperfeiçoou. Então, indo para as aplicações, já para o encerramento, a primeira delas é que você deve crer que Jesus é a interpretação viva e perfeita da lei e dos profetas. Então, a gente viu que Jesus é a interpretação da lei. E como a gente deve agora, com essa informação, sair daqui, viver, seguir a nossa vida? A gente deve primeiro crer que Ele é a interpretação viva e perfeita da lei. A gente crendo nisso, a gente muda a nossa cosmovisão, o nosso pensamento, o nosso agir, tudo na nossa fé, a gente entendendo o que Jesus representa no Antigo Testamento, a nossa leitura da lei, o nosso viver da palavra, tudo muda ao entender que Jesus veio e cumpriu. A nossa fé cristã precisa desse entendimento que Jesus é o perfeito cumprimento da lei dos profetas, que tudo que havia dito lá no Antigo Testamento se cumpriu hoje em Cristo. Então, ao sair daqui, a gente deve carregar isso em nosso coração, em nosso entendimento de fé cristã, em nossa cosmovisão, e buscar sempre aprofundar, sempre estar por dentro, sempre ciente das Escrituras, para podermos ensinar, como foi dito também por Jesus no versículo 18, ensinar aqueles mandamentos. A gente sabendo ensinar, a gente entendendo esses pontos cruciais da fé cristã, a gente vai poder conversar com aqueles que não creem e mostrar que Jesus é aquele Messias prometido. Então, a primeira coisa que você deve entender é que a gente deve crer que Jesus é a interpretação viva e perfeita da lei dos profetas. Segunda aplicação, obedecer. Você deve saber que as leis morais servem como um espelho e devem ser observadas em nosso coração. Como eu falei, a gente deve obedecer e servir. Obedecer os mandamentos que Jesus cumpriu e servir o próximo. Servir aquele que não tem entendimento, servir aquele que necessita, seja física ou espiritualmente, né? Servir aquele que necessita. Então, além de observar, de crer, a gente deve servir aquele que necessita, né? Diferente dos falsos ensinos, a gente deve combater, como eu falei. Também a gente deve ensinar a palavra de Deus verdadeira. E lutar contra esse endurecimento, trago, como eu falei, por ideologias, ou por qualquer outra coisa que aparente ser o Evangelho, mas que não é o Evangelho. Então, esse senso superior de justiça que às vezes a gente tem, o orgulho, a gente deve combater e também servir, né? Então, a primeira coisa é crer, você deve crer. A segunda, você deve obedecer e servir. E a terceira aplicação é que você deve buscar a justiça de Cristo, pois ela nos levará ao reino dos céus. Somente a justiça de Cristo nos levará ao reino dos céus. A justiça que foi comprada na cruz do Calvário, essa sim que nos levará ao reino dos céus. Não é a justiça dos homens terrenos, como a gente vê nos noticiários, do STE, STJ e a discussão. Essa justiça é falho, essa justiça sempre falhou ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a criação. Essa justiça sempre falhou, sempre foi falha e sempre foi corrupta. E a gente não deve nos alertar, claro que devemos nos preocupar, não devemos perder o controle, sair de si por causa dessa justiça, porque a justiça de Cristo é perfeita e ela está conosco.
por intermédio do seu Filho, por intermédio do seu Espírito e por intermédio da nossa fé. Então isso é suficiente. Não devemos nos perder com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente acompanha hoje. Então a justiça de Cristo, ela é perfeita e é suficiente. Então a gente deve buscar essa justiça e viver ela. E ainda mais que hoje a gente sabe que, como eu falei, complicado falar de justiça no mundo, né? Cada um tem o seu senso de justiça. Se for falar para um não crente, ele tem o seu senso de justiça de acordo com uma certa ideologia, de acordo com um certo pensamento. E como a gente vai apresentar isso para ele? Apresentando a justiça de Cristo. Por isso que a gente deve estar em completo entendimento da palavra, a gente deve estar firme na fé, porque a gente vai ter sim essa oportunidade de mostrar a real justiça para o mundo. E essa é a nossa função, como Cristo demonstrou aqui. As bem-aventuranças, como o pastor e o Gé pregaram, são o caráter do cristão, como o cristão deve exercer esse caráter, ter essas características. O Natan demonstrou na última pregação que como o cristão deve influenciar o mundo, como ele deve ser no mundo, como ele deve ser a luz que guia, o sal que conserva. O cristão deve ser assim. E hoje a gente viu que o cristão deve ter essas características, deve seguir sendo assim no mundo e deve cumprir aquela justiça que lhe foi dada por intermédio de Cristo. Ser justo, como diz algumas bem-aventuranças, seguir a justiça que Cristo deixou. Então é esse o segmento que está trazendo a terceira parte, digamos que do Sermão do Monte, né? Aplicando a justiça e como a gente deve seguir nesse mundo, né? Então hoje foi isso, espero que todos sintam edificados e tenham entendido que, na verdade, o Sermão do Monte ele foi dito sequencialmente para os seus ouvintes, né? E assim como a gente teve essa sequência aqui, espero que todos tenham compreendido e leiam em casa, pratiquem e vivam isso, anotem, porque é muito importante o Sermão do Monte e os ensinamentos de Cristo aqui nesse sermão para a vida do cristão, tá? Então é isso, que Deus abençoe todos. Vamos encerrar fazendo uma oração. Senhor, te damos graças pela tua misericórdia, pela tua justiça, pelo teu sacrifício na cruz, onde foi pago toda a justiça, onde o Senhor nos declarou justos, justificados, e graças a ti temos a justiça em nosso coração, graças a ti o teu Espírito reina em nós, e que possamos servir como meios de justiça nesse mundo caído, esse mundo corrupto, onde fomos alcançados por meio da tua graça, onde fomos libertos do pecado, onde o Senhor nos mostrou o que realmente é ser livre. Que o Senhor possa nos conduzir por meio dessa justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém.